Boa noite, queridos, graça e paz a todos. Amém? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu falei de manhã que eu sou muito bem recebido aqui em Blumenau. Eu fico até constrangido, assim como as pessoas me tratam bem aqui. Em Curitiba eu sou muito bem tratado também. Mas aqui eu recebo abraço, eu recebo carinho. As pessoas vêm dizer, olha, eu escuto Bom Dia de Fé, passo para não sei quantas pessoas e tal. Então, cada vez que eu venho aqui, eu fico muito feliz e fico até constrangido com o carinho das pessoas com a minha vida. Então, eu amo vocês, amo essa igreja, vocês todos. Eu fiquei feliz aí, algumas pessoas que não são nem da Igreja Aba, que vieram hoje porque houve o Bom Dia de Fé. Tem um irmão ali, né, que veio de uma cidade, tem o Lucas aí também que falou comigo lá. Eu falei para o Lucas disse que não tem igreja. Eu falei, a melhor igreja que tem em Blumenau é a Igreja Aba. Né? Eu falei, vem aqui para a igreja. E tem mais alguém que não é da Igreja Aba que veio aqui hoje porque houve o Bom Dia de Fé? Olha aí, ó, pastor. Quantas mãos levantadas? Ó, levanta a mão aí, ó. Olha aí, ó. Isso tudo é porque você, né, aqui da Igreja Aba de Blumenau, você pega o Bom Dia de Fé e você passa aí para muitas pessoas, né? E então as pessoas estão sendo abençoadas com a palavra, com a meditação da palavra através da sua vida. Deus abençoe você. No final do culto eu estou lá atrás e eu gostaria muito de conhecer você que veio aqui e te dar um abraço. Como o pastor falou, eu trabalhei muito tempo da minha vida com a área de formação de liderança, trabalhei com recursos humanos, fui gestor de empresa multinacional, empresa nacional, e no último ano eu tenho tempo de dedicação exclusiva para a igreja. Mas tinha uma palavra no meu coração que eu entendia que eu podia falar para a liderança, então eu escrevi esse livro. É um livro voltado para a liderança. Através da história de Josué, eu trago aqui os fundamentos da liderança. São fundamentos, inclusive, da administração científica. Você vai encontrar muita referência aqui da administração científica. E através da história de Josué. Então, você pode ser abençoado se você é líder. Você pode abençoar o seu pastor, o seu líder e tal. Então, e pode me abençoar. Né? Então, no final, eu estou ali. Se você sentir no coração, leva um livro aí. Mas eu quero ministrar uma palavra para vocês, que é uma palavra que Deus falou ao meu coração, já umas 3 semanas. Eu comecei a fazer a leitura da Bíblia, é muito gostoso ler a Bíblia, né? E eu comecei seguindo a agenda lá, aquela indicação dos capítulos que se lê cada dia. E eu comecei a ler Gênesis. E o livro de Gênesis é um livro fantástico. Eu acho assim a leitura de Gênesis, aquela leitura que enche o nosso coração. Mas o interessante é que quando nós lemos a palavra de Deus, ela se renova a cada leitura, não é verdade? Você lê um texto e você ano que vem vai ler esse mesmo texto e você fala, meu Deus, olha que coisa que eu já li isso aqui umas 10 vezes e não vi isso, né? E eu comecei a ler, estava fazendo a minha leitura lá, seguindo o roteiro da leitura, e comecei a ler Gênesis, comecei a ler a história de Abraão, e aquilo começou a mexer comigo, aquilo começou a revirar dentro de mim, começou a falar comigo, e Deus começou a ministrar o meu coração a respeito do nosso tema, a respeito de renovo, baseado na história de Abraão. E eu estava ali lendo e Deus falando, olha, esse ano é o ano do renovo. E eu olhando a história de Abraão, e Deus começou a falar comigo, e aquilo que Deus falou ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês hoje. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 4, nós vamos fazer essa leitura. E eu quero ministrar com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração a respeito de renovo. Esse é o ano do renovo. Quem crê nessa promessa? Você crê nessa promessa? Esse é o ano do renovo. É o ano que você receberá coisas novas de Deus. É o ano que Deus vai mexer as estruturas das nossas vidas. E nós vamos ver um derramar poderoso de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada um, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a vida da sua família. Esse é o ano em que Deus fará novas todas as coisas, porque esse é o ano do renovo. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. O texto bíblico diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. Diga uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Queridos, deixa eu te dizer algo muito importante. O processo natural da vida é envelhecer, sim ou não? Para envelhecer, a gente não precisa fazer nenhum esforço, não é verdade? Você não precisa ficar lá, não, eu quero envelhecer, eu quero envelhecer. Apesar de que quando a gente é criança, né, a gente fica sonhando em ser adolescente, depois fica sonhando, né, eu quero ter 18 anos para tirar a carteira de motorista e tal. Você fica fazendo um esforço ali, mas não é necessário nenhum esforço para envelhecer. O processo natural da vida é o envelhecimento. E isso acontece comigo, acontece com vocês, e vai acontecer querendo ou não, nós vamos envelhecer, né? Qualquer coisa é assim, se você pegar uma fruta, pega um maracujá, bota, a gente tem aquele termo, inclusive maracujá de gaveta, né? Você bota o maracujá na gaveta, lisinho, passa uma semana, você olha ele, não tem esforço nenhum. O maracujá está todo enrugado, velho, e ele não precisou ficar lá, eu quero envelhecer. Envelhece normalmente. Esse é o ciclo natural das coisas, é o ciclo natural da vida, é o processo. Deus não fez assim. Mas o pecado que entrou na vida do homem trouxe a degradação do corpo, que é o processo do envelhecimento. E o que vai acontecer conosco? Nós vamos nascer, nós vamos ser criança, vamos passar para a fase de adolescência, vamos passar para a fase de juventude, né? Vamos ficar adulto. E vamos, com o tempo, aí começa a ter umas transformações, né? A gente olha no espelho e fala, antigamente tinha cabelo aqui, alguns, né? Agora já não tem mais. Aí você olha aqui e falava, antigamente não tinha nada aqui, agora já tem uma protuberância, né? É um processo natural da vida, o envelhecimento é um processo, é um ciclo natural. É a gente nascer e envelhecer. Eu falei de manhã que quando a gente é jovem, né? Você conhece a sua esposa, vocês são namorados ainda, né? E aí você, aquela coisa de jovem namorado, né? Você compra lá um house, que é um house, querida. Você compartilha o house, né? Compartilha aquele chicletinho da caixinha amarela, que nem existe mais, acho que não existe. Existe ainda não? Toma aqui um chicletinho. Mas depois do 40, a gente compartilha o Dorflex, né? O paracetamol, né? Porque o corpo começa a envelhecer, né? A gente começa a perder a vitalidade, a gente começa a perder o vigor, e esse é um processo normal. Então, envelhecer, esse ciclo de nascer, crescer, envelhecer e morrer, é o ciclo normal para a vida de todos, né? Eu tenho 45 anos, eu lembro que eu tinha 35, eu fui no médico, um dia eu estava com uma dor nas costas, e daí ele falou para mim assim, quantos anos você tem? Era um ortopedista. Eu falei, eu tenho 35. Ele falou assim, até o 35 é assim. Por o 35 é assim. Agora você tem que começar a acostumar com dor. É o processo normal. Nós vamos nos acostumando com o quê? Com o processo normal do envelhecimento. Isso acontece na vida de todos. Vai acontecer na nossa vida. A Bíblia fala sobre isso, que nós vamos chegar num estágio lá, né? A Bíblia diz que, 70 anos, no máximo 85, e ainda vai ser enfado, canseira, Dorflex e paracetamol. A Bíblia não diz isso, é o complemento que eu fiz, né? Então o que acontece? Esse é o caminho natural, é o ciclo natural, é a consequência do pecado de Adão nas nossas vidas. E a gente envelhece não apenas do ponto de vista físico natural, nós envelhecemos também do ponto de vista emocional. As nossas emoções vão envelhecendo. Quantos pastores aqui que recebem pessoas no seu gabinete, a pessoa fala, pastor, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou enfadado. E a Bíblia diz que o enfado e canseira é a característica do envelhecimento. São pessoas que com as suas emoções já velhas. E queridos, nós nunca vivemos tantas doenças emocionais como nós temos visto nos dias de hoje. Eu acho que nós temos envelhecido muito mais emocionalmente do que fisicamente. Esse é um processo normal. Então nós envelhecemos fisicamente, nós envelhecemos emocionalmente e nós envelhecemos espiritualmente. Não deveria ser, mas muitos de nós envelheceram espiritualmente.
O que é envelhecer? Aquela pessoa que fala da sua espiritualidade só apontando para trás. Ai, nossa, como era bom 1970. Oh, eu era cheio de Deus, eu falava em língua estranha, eu recebia a palavra. A pessoa, do ponto de vista espiritual, toda a sua vida, toda a sua experiência ficou no passado. E não é nem gente tão velha, às vezes é gente nova, dizendo, ai, quando eu aceitei Jesus, ai, como era bom. Então, nós envelhecemos do ponto de vista físico, nós envelhecemos do ponto de vista emocional, e nós envelhecemos do ponto de vista espiritual. Esse é um fluxo normal, natural. O natural é envelhecer, o normal é envelhecer. Entretanto, é importante que você entenda algo, que você compreenda algo. A Bíblia nos diz que existe uma intervenção divina e sobrenatural nesse processo. Se o processo natural é envelhecer, o processo sobrenatural é ser renovado. O processo natural é envelhecer, é o ciclo normal e natural das coisas. Mas há um processo sobrenatural de Deus, há uma intervenção sobrenatural de Deus nas nossas vidas, que vai mudar esse ciclo, que vai mudar esse processo. E essa é essa experiência que acontece na vida de Abraão. Abraão vive num contexto social, histórico, do patriarcado. Ele é filho de um homem chamado Tera, e o pai dele é o líder ali do clã. A família toda se desenvolve ao redor da estrutura do pai. Abraão é o filho mais velho. Pela tradição, então, ele vai herdar a maior parte da herança e vai passar para Abraão essa responsabilidade como líder da família. Então existe um ciclo natural na vida de Abraão. Abraão nasceu, Abraão foi jovem, Abraão cresceu, e agora ele tem 75 anos, ele já está pensando, bom, daqui a pouco meu pai vai morrer, eu vou assumir o lugar do meu pai, eu vou liderar aqui a família, e vou também envelhecer e vou morrer. Não há muita expectativa de algo diferente na vida dele. O que espera um homem daquela época? É esse o processo. Eu espero que um fluxo natural das coisas aconteça na minha vida. E a Bíblia fala que ele tem 75 anos. Querido, 75 anos. Nós estamos brigando com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, esticou para 65 a aposentadoria. Bolsonaro não, mas a necessidade, do país. E tem gente, não, queria me aposentar com 50, com 48, Mas Abraão começa a sua história de vida com 75 anos. 75 anos, querido. Ele está lá, morreu o pai dele. No capítulo 11 morre o pai dele. E no capítulo 12 inicia com uma teofania, com uma manifestação de Deus para Abraão. Neste processo, Deus fala com Abraão. E existe um processo de renovação na vida de Abraão. E esse processo de renovação na vida de Abraão, ele influencia todo o ciclo histórico de Abraão e de todas as gerações, de todas as nações que estão ao redor da história de Abraão. Então, querido, o ciclo natural da vida dele era terminar, envelhecer, assumir a sua posição, ser líder de um clã, criar o seu gado, a sua ovelha, gerar um filho que ele não podia ter. Fica imaginando que Abraão já estava, pensando, olha, vou ter que ter filho de uma outra forma, porque a minha esposa é estéril, ela não pode gerar um filho. E dentro da estrutura política, social, daquela época era muito importante que ele tivesse um filho, para que ele pudesse seguir o ciclo natural, deixar para o seu filho aquilo que o seu pai deixou para ele. Então veja, Abraão estava seguindo um ciclo natural. A vida dele seguia esse fluxo naturalmente, como acontece na nossa vida. Abraão tinha o sonho de ser pai, e talvez já tivesse o quê? Aposentado esse sonho. Porque não podia. Naquele tempo não tinha fertilização, in vitro aí, inseminação artificial. Então veja, a mulher dele é estéril, tem o seu ventre fechado, ela não pode gerar um filho. Eu fico imaginando que Abraão, então, até o sonho de Abraão já estava envelhecido, até o sonho de Abraão já estava, quem sabe, aposentado.
Mas, querido, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que há uma intervenção divina de Deus e sobrenatural na vida das pessoas. E essa intervenção é um renovo de Deus para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. E esse renovo muda o ciclo, muda essa linha. Querido, deixa eu dizer, esse ano é o ano do renovo. Esse ano é o ano que Deus, de uma forma sobrenatural, Ele vai tocar a sua vida, Ele vai tocar a sua história. E muitas coisas na sua vida, na sua história que você já aposentou, que você já... alguns sonhos que você deixou de sonhar. Esse ano é o ano que Deus vai falar com você, assim como Ele falou com Abraão. Esse ano é o ano que Deus vai se manifestar a você, assim como Ele se manifestou a Abraão. E esse ano é o ano que Deus vai mudar esse ciclo natural das coisas, através de uma intervenção sobrenatural, porque esse ano é o ano do renovo. Talvez para algumas pessoas não existam mais expectativas a respeito do que você ainda pode fazer. Talvez você diga, não, pastor, comigo é aquela coisa, pastor, acho que eu já não dou mais nada. Para mim, já dei o que tinha que dar. Porque devo te dizer que não, que isso não é uma verdade. Talvez as circunstâncias da tua vida te levaram a pensar que você, não, para mim eu já abandonei, não tenho expectativa, não tenho plano. Vou seguir o fluxo natural, né? Vou seguir a vida, deixa esse fluxo me levar. Mas eu quero te dizer que não, porque esse é um ano do renovo. É um ano que Deus vai falar com você, é um ano que Deus mudará isso na sua vida e na sua história. E eu quero falar que isso acontece na vida de Abraão. Abraão tinha lá a expectativa de seguir um fluxo natural das coisas, mas Deus vem de uma maneira sobrenatural. E Deus muda a história de Abraão. E existem algumas características a respeito desse processo de renovo que aconteceu na vida de Abraão. E essas características eu quero compartilhar com você. E a gente pode ver a história de Abraão do capítulo 11 até o capítulo 25. Eu sugiro você que você leia isso mais vezes, porque é muito, muito linda a história. Mas a primeira coisa que a gente vê, que quando Deus vem e traz um renovo sobre a vida de Abraão, a primeira característica que pode ser percebida nessa história é que o renovo de Deus nos leva para mais perto de Deus. O renovo de Deus nos leva para mais perto de Deus. A história de Abraão diz que o pai dele era um homem do seu tempo. O livro de Josué fala que Tera era um homem, um idólatra. Tera seguia uma religião que era a religião comum às pessoas da Mesopotâmia, onde ele tinha vários ídolos. Tera não era um homem que conhecia o Deus verdadeiro. Mas a Bíblia fala que esse Deus verdadeiro se manifestou a Abraão. E a partir do momento que esse Deus verdadeiro se manifesta a Abraão, ele tira Abraão do ciclo natural. Era natural que Abraão viesse a seguir a religião do seu pai. Esse era o ciclo natural das coisas. Mas há uma intervenção sobrenatural de Deus que muda esse ciclo. E quando Deus fala com Abraão, Deus muda a história de Abraão. Abraão passa de ser um filho de um idólatra, que talvez deveria ser um idólatra também. E ele passa a ser um homem que adora a Deus. A gente começa a ver nesses textos todos, nesses 10, 11, 12 capítulos, que Abraão virou um adorador. Abraão está ali em Harã, Abraão chega na região da Palestina, e Abraão então chega em Betel. O que ele faz em Betel? A primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele constrói um altar, e ele levanta suas mãos e adora a Deus. Ele sai de Betel, ele vai em Siquém, chega em Siquém, o que ele faz em Siquém? Ele constrói um altar, ele levanta suas mãos, ele adora a Deus. Ele sai dali, vai para o Egito, volta do Egito, chega em Betel, onde ele tem um altar que ele construiu. O que ele faz ali? Ele levanta suas mãos e ele adora a Deus. Ele sai dali de Betel, vai para Hebrom. O que ele faz em Hebrom? Ele constrói um altar, ali ele levanta suas mãos e ali ele adora a Deus, porque o renovo de Deus nos aproxima de Deus. O renovo de Deus cria em nós uma fome, uma sede, um desejo de nós adorarmos a Deus aonde nós estivermos. E eu quero profetizar algo na sua vida nessa noite. Eu quero dizer para você que este é o ano do renovo. 2020 será o ano que você terá suas maiores experiências com Deus. As maiores experiências com Deus que você já teve.
Presta atenção no que eu estou te dizendo. Não deverão estar apontados para o teu passado, para aquilo que você já viveu. Mas as maiores experiências você ainda terá num futuro, numa linha de frente, porque esse é o ano do renovo. É o ano que Deus mudará a sua vida, é o ano que Deus mudará a sua história. O renovo de Deus nos aproxima de Deus. O renovo de Deus que vem sobre a nossa vida, essa intervenção sobrenatural, cria em nós um desejo, uma vontade, uma sede, uma fome pelas coisas de Deus. Querido, será um tempo em que você verá o manifestar de Deus na sua vida. Será um tempo que você verá o manifestar de Deus na sua intimidade. Será um tempo que você ouvirá a Deus. Será um tempo que Deus falará com você e você falará com Deus. Será um tempo que você verá milagres acontecer, porque esse é o ano do renovo. E a primeira característica do renovo é que o renovo nos faz alguém mais próximo de Deus. O renovo nos faz um adorador. Aonde você for, suas mãos estarão levantadas, você vai adorar quando sai, você vai adorar quando volta. Aonde você for, o seu coração estará desejoso de ouvir a Deus, de falar com Deus, de ter uma intimidade com Deus. 2020 é o ano do renovo. Queridos, o renovo não vem para que a gente possa repetir as mesmas coisas do passado. É muito importante as experiências que você já teve. Amém, glória a Deus. Eu amo as coisas que aconteceram no passado. Eu amo as experiências que eu já tive com Deus. E às vezes eu fico lembrando e pensando assim, meu coração se alegra das vezes que Deus falou comigo, que eu falei com Ele. Isso é muito gostoso. Mas, querido, deixa eu te dizer, Deus tem muito mais para a minha vida e Deus tem muito mais para a sua vida. A gente não pode viver fundamentado naquilo que já aconteceu. Uma relação, ela é baseada no que vai acontecer, na expectativa das coisas que virão. E esse ano Deus quer fazer, Deus quer mover as estruturas desse lugar. Esse ano Deus quer fazer algo extraordinário na vida dessas pessoas. Esse ano Deus quer fazer algo extraordinário na vida desta igreja. Será um tempo sobrenatural de Deus nesse lugar. Será um tempo de intervenção milagrosa, de intervenção divina, aonde a graça, o poder de Deus será derramado aqui. E essas pessoas serão abençoadas e não apenas abençoadas, serão abençoadores do seu tempo, da sua geração, do lugar aonde estão. A segunda característica do renovo. O renovo visa um propósito de Deus. O renovo visa nos abençoar para que nós sejamos bênção. Deus tem ali uma manifestação, uma teofania, uma manifestação de Deus a Abraão. E Deus fala, olha Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Mas Deus diz, olha Abraão, mais do que você ser abençoado. Deus termina o texto dizendo, Abraão, se tu uma bênção. E Deus diz, olha Abraão, através da tua vida as nações da terra serão abençoadas. Querido, o renovo de Deus é um renovo que nos leva a olhar ao nosso redor. O renovo de Deus é algo que vem sobre a nossa vida, que nos faz, que nós aumentemos a nossa visão, que nós venhamos ampliar o nosso horizonte, e que nós não venhamos a enxergar a religião como algo voltado para nós, voltado para mim, Deus me abençoa. E Ele nos abençoa, eu creio nisso. Mas mais do que abençoar você, Ele quer que você seja uma bênção. Porque o imperativo do texto, ele fala para Abraão, Abraão, se tu uma bênção. Querido, esse ano, esse tempo, 2020, o ano do renovo, é o ano que Deus vai usar a tua vida poderosamente. Olha, cutuca quem está do seu lado e profetiza isso, Deus vai te usar poderosamente nesse ano. É o ano que Deus vai usar a sua vida poderosamente. E queridos, Deus quer abençoar você, não apenas para derramar a bênção na sua vida, Deus quer abençoar você, para que você seja um abençoador de pessoas. Para que através da sua vida pessoas sejam abençoadas, esse é o propósito de Deus. Quando Deus fala com Abraão, Deus vê em Abraão alguém que através da vida de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E Deus fala com Abraão, Abraão, se tu uma bênção. Através de você eu abençoarei outras pessoas. Então, a segunda característica do renovo é que o renovo faz com que nós venhamos a olhar para os outros.
A sua vida será uma vida de influência. A sua vida vai influenciar gerações, a sua vida vai influenciar lugares, a sua vida vai influenciar um tempo. Querido, as pessoas que estão ao seu redor, no seu condomínio, na sua faculdade, no seu trabalho, serão abençoadas através da sua vida. As pessoas com quem você se relaciona, elas receberão essa bênção, esse renovo que vem em você através da sua vida, porque entenda, esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito do Senhor. Que através da sua vida, o mundo seja influenciado, as pessoas sejam influenciadas, as pessoas sejam transformadas. Aí você fala, pastor, mas será? Eu sou tão pequenininho, sou tão fraquinho. Deus vai usar você. Porque Deus usa, na maioria das vezes, até mesmo aqueles que são improváveis. Deus vai usar você. Não olhe para aquilo que você é, mas olhe para aquilo que Deus pode fazer através de você. Não olhe para, muitas vezes nós ficamos pensando em performance. Eu falava com o pastor Haroldo hoje no almoço, a gente conversava sobre isso. Evangelho não é performance. Os números são importantes e eles virão na medida que há um amor no nosso coração e a gente deseja ganhar o mundo para Jesus. Mas nós não somos medidos por performance. Talvez esse ano você vai ganhar uma pessoa para Jesus. Mas essa pessoa vai influenciar milhares. E eu contava, a gente compartilhava na hora do almoço, eu contava uma história que eu ouvi esses dias. Eu estava numa igreja, num congresso, e um pastor subiu no púlpito, pegou o microfone, e ele começou a mensagem dele contando uma história. E ele falou, olha, eu quero compartilhar uma história com vocês. E ele começou a dizer, olha, uma certa cidade do interior, uma professora um dia teve a ideia de pedir para a turma fazer uma redação. E aquele pastor contando essa história. E ele falou que a professora disse, olha, eu quero que vocês façam uma redação. E o tema é o seguinte, como na sua visão seria o inferno? E aí as crianças ali começaram a fazer a redação, depois ela foi olhando cada redação, e de repente ela pega uma redação de uma criança, ela começa a ler, e aquela criança escreve naquela redação o seguinte, olha, se o inferno existe, o inferno é igual à minha casa. E aquilo chocou aquela mulher. E ela então chamou aquela criança e falou, fulano, você está dizendo aqui que se o inferno existe, o inferno é igual... Professora, se o inferno existe, ele só pode ser igual à minha casa. Professora, o meu pai bebe. O meu pai espanca a minha mãe todos os dias. Eu tenho um irmão que ele é traficante. A minha casa é uma biqueira de tráfico. As pessoas entram e saem e vão buscar drogas ali. A minha irmã sai à noite porque ela se prostitui. A minha casa é o inferno. Então, se existe inferno, o inferno é a minha casa. E aquilo marcou muito aquela professora. E passou o tempo, ela mudou de turma. Passaram anos, e um dia ela vai substituir uma outra professora numa turma mais à frente, e aquele negócio de professor substituto, né, não vai nem se envolver muito na matéria que vai dar, vamos fazer uma redação. E ela lembrou dessa redação, e ela falou assim, bom, eu quero fazer uma redação então, e faça uma redação vocês aí, e o tema é o seguinte, se o céu existe, como seria o céu? E várias crianças escreveram, o céu é um lugar, tem nuvem, tem os anjinhos voando, tal, aquela coisa toda. E de repente ela pega uma redação e está escrito novamente, mas diferente. Se o céu existe, o céu é igual à minha casa. Aquilo chamou a atenção da professora. Falou, mas o que está acontecendo? E ela chama o aluno e quando ela vê, ela percebe que era o mesmo aluno de anos atrás. Ela vê que era o mesmo aluno que tinha escrito que o inferno era igual à casa dele. E ela falou, rapaz, mas você está aqui nessa turma, quanto tempo eu não te vejo e tal. Ele falou assim, vem cá, deixa eu perguntar um negócio para você. Há 4 anos atrás você escreveu que a sua casa é no inferno, e agora a sua casa é o céu. Ele, professor, as coisas mudaram. Se o céu existe, o céu é igual à minha casa. E ela falou assim, mas o que aconteceu? E ele falou assim, olha só, deixa eu te contar uma história. Um dia nós chegamos em casa lá, mudou uma senhora nova na casa da frente. E era uma senhora meio estranha. E tinha lá uma reunião de pessoas que entravam na casa dela uma vez na semana. E ela foi lá, um dia bateu na porta da casa e convidou a minha mãe e falou assim, olha, aqui na minha casa tem uma célula. Você não quer vir nessa casa? Essa reunião? E a minha mãe, num primeiro momento, não quis.
Mas houve uma insistência daquela mulher, ela ia todo dia, ela olha, dia tal, aqui tem uma célula, e aqui nessa célula a gente faz oração, a gente compartilha a Bíblia, a gente fala da Bíblia, e você não quer vir? E até que a minha mãe cedeu um dia, foi naquela reunião, e a minha mãe gostou, ela continuou indo. De repente a minha mãe levou a minha irmã, e o que aconteceu? A minha mãe passou a frequentar a igreja daquela mulher, e a minha irmã também deixou a prostituição, começou a frequentar a igreja daquela mulher. E ainda o meu irmão e meu pai não iam, mas de repente também, daqui a pouco, o meu irmão passou aí naquela célula, começou a frequentar a igreja. E até o meu pai, que era violento, que bebia, começou a frequentar, aceitou Jesus e vai na igreja. E ele disse: olha, professora, hoje eu, toda a minha casa, a minha família, nós vamos na igreja. E se existe um céu, o céu é igual à minha casa. E ele falou assim: olha, aquela senhora, isso o pastor falando no púlpito, aquela senhora, ela ganhou só uma família. O círculo de influência dela talvez não foi muito grande, foi só uma família. A família da rua da frente, a família da casa da frente. Mas deixa eu te dizer algo, eu sou um pastor que hoje abaixo de mim, eu tenho 15 mil pessoas, e eu era aquele menino da redação. A rede de influência daquela mulher, foi só uma família. Ela não tem noção que aquela única família hoje é responsável por mais de 15 mil. Esses 15 mil, só Deus sabe quantos mais receberão. Então, queridos, o renovo de Deus na nossa vida é um renovo para nos fazer influente, é para fazer que eu e você sejamos abençoador. Que aonde a gente estiver, aonde a gente andar, aonde a gente caminhar, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, Deus tem te levado para lugares, esses lugares que Deus tem te levado, Ele tem colocado você lá para que você seja bênção naquele lugar. Porque é imperativo da palavra, Ele diz para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Então o renovo de Deus é um renovo que nos aproxima de Deus, nos torna um adorador, nos torna alguém com sede das coisas de Deus e de Deus. O renovo de Deus nos faz também pessoas que queiram ser bênção. E é isso que ele fala para Abraão: sê tu uma bênção. A terceira característica do renovo. O renovo de Deus também visa realizar nossos sonhos. Deus também é um Pai amoroso. Sim ou não? Queridos, só que da mesma forma como envelhecemos fisicamente, emocionalmente, às vezes as circunstâncias da vida faz com que a gente deixe de sonhar. Você sabia que existem muitos sonhos de pessoas que estão aqui? Existem muitas pessoas que estão sentadas aqui hoje, que colocaram seus sonhos num asilo. Seus sonhos estão muitas vezes numa cadeira de roda, num asilo, deixaram de sonhar, deixaram de crer que algo possa acontecer. Abraão é um homem que tinha um sonho de ter um filho. As circunstâncias diziam para ele que não. Ele sonhava: eu quero ter um filho, mas ele olhava para ele, olhava para sua esposa. A minha mulher é estéril. E olha, eu vim para cá, eu falei de manhã, vou falar de novo, porque Deus mandou eu falar isso. Eu vinha no carro e Deus ministrava o meu coração. Talvez existam pessoas aqui que desejam ter filhos, e por um motivo de medicina, de saúde, isso não tem acontecido. Mas esse é o ano do renovo. O ano em que sua vida será marcada por uma ação sobrenatural de Deus. Mas talvez alguns sonhavam em fazer uma faculdade, por algum motivo não fez, circunstâncias não deu para fazer. Outros sonharam em abrir uma empresa: eu quero ser um empresário, e por algum motivo isso não aconteceu. Você deixou de sonhar. Outros aqui sonhavam com o ministério. Talvez você começou no ministério cheio de motivação, cheio de desejo, cheio de vontade, querendo ser instrumento de Deus, querendo ser bênção. Mas talvez circunstâncias da vida, as dificuldades, fizeram com que o seu sonho envelhecesse e que você aposentasse o seu sonho. Mas deixa eu te dizer algo. Esse é um ano do renovo. E o renovo de Deus não visa apenas nos fazer ferramenta de Deus, mas Deus é um Pai que ama os seus filhos.
E Jesus resume muito bem isso quando ele fala: ei, que pai é esse que o filho pede um pão, o pai vai dar uma pedra? Que pai é esse que o filho pede um peixe, ele vai dar uma serpente? Não. Ele olha para Abraão: Abraão, você tem um sonho. Eu vou realizar o seu sonho. E queridos, o capítulo 15 é um capítulo que me chama muita atenção, porque acontece ali um momento, digamos assim, um parênteses nessa história, e Deus resolve de novo aparecer a Abraão. E a Bíblia diz que Abraão está lá deitado na sua barraca, lá na sua tenda, olhando para o teto da tenda, olhando para aquele pano, e talvez Abraão está pensando o seguinte: olha, eu não tenho filho. O meu sonho de gerar uma posteridade não vai acontecer. Eu já sou velho, minha mulher já é idosa. E está lá Abraão deitado, olhando, e a Bíblia diz que ali Deus fala com Abraão em sonhos. E Deus começa a dizer: olha, Abraão, eu vou te engrandecer, eu vou te prosperar. E aí Abraão solta aquilo que está engasgado. E ele fala: Deus, do que adianta tudo isso, Deus? Se eu não tenho um filho? Vou deixar isso para o meu funcionário aqui. É o meu servo que vai herdar. Do que adianta? De que adianta todas essas promessas? De que adianta todas essas palavras? Talvez você falou isso essa semana: Deus, do que adianta? Falam que você é abençoado, falam isso, mas algo ainda não aconteceu na minha vida. Talvez até você não falou, mas talvez você pensou. Do que adianta tudo isso? Todas essas promessas, se eu ainda não tenho filho? E aí Deus entende que precisa tirar Abraão do limite do lugar dele. E Deus fala: Abraão, sai dessa tenda. Sai dessa tenda. Olha para o céu. Olha para as estrelas do céu. E começa a contar essas estrelas, se é que você pode contar. E ele fala: assim como são essas estrelas do céu, assim será, Abraão, a tua posteridade. E a Bíblia diz um pouquinho na frente: e creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Deixa eu te dizer, querido, você aposentou seus sonhos, você deixou de crer na possibilidade de um milagre na sua vida. Existem coisas que você deseja muito que aconteça. Talvez você está orando para sua família se converter faz 20, 30 anos, e às vezes você se pega dizendo: Deus, eu não aguento mais orar. Eu não aguento mais orar pela salvação de fulano, de Beltrano e tal. Parece que quanto mais eu oro, mais difícil fica. Mas eu quero te fazer um desafio nessa noite. Assim como Deus falou com Abraão: olhe para o céu, olhe para o alto. Olhe para o céu, olhe para o alto. Olhe para o alto. E Deus falou assim: Abraão, olhe para o céu. Se você puder contar as estrelas do céu, assim será a tua posteridade. Olha para o alto agora e vê lá no alto, porque lá está o teu sonho, lá está um Deus que se preocupa e que tem desejo de realizar os teus sonhos. Às vezes a gente precisa sair do limite da tenda, daquele lugar pequeno que nos leva a enxergar só ali o pouco. Então a terceira característica do renovo é que existe um Deus, um Pai amoroso que nos ama e que quer realizar os nossos sonhos. E para terminar, a última característica: todo renovo de Deus começa com um movimento, com uma ação. Presta atenção, todo renovo de Deus começa com um movimento, começa com uma ação. Deus está desejoso de nos renovar, de nos fazer pessoas que adoram a Deus, de fazer pessoas que amem ao Senhor mais do que nós amamos. Deus está desejoso de nos usar, de nos fazer abençoadores, e Deus está desejoso também de realizar os nossos sonhos. Mas, querido, esse processo começa com um chamado, com um desafio. Ele diz: Abraão, larga a tua parentela, sai de Ur, ou melhor, de Harã, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deixa eu te dizer algo, querido, nós só vamos viver o sobrenatural de Deus quando a gente se lança muitas vezes sem ter nada. Deus não falou: toma aqui a passagem de avião, toma o passaporte, toma aqui,
uma previdência privada, né? Para quando você envelhecer, vai garantir a tua aposentadoria. Toma aqui, né? Abraão, se levanta, faz a mala e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Fico imaginando Abraão de manhã, Sara, faz a mala, nós vamos viajar. Sara fala, oh, glória a Deus, né? Abraão vai me levar para Paris, que eu sempre sonhei. Para onde nós vamos, Abraão? Não sei. Deus mandou a gente se levantar e ir para algum lugar que Ele ainda vai nos mostrar. A gente só vive o sobrenatural, a gente só vive as coisas de Deus quando a gente age motivado pela fé. A gente não sabe como vai acontecer. A gente não sabe quais caminhos nós vamos passar. Mas uma coisa a gente sabe, que Ele vai nos levar para os melhores lugares, para as maiores experiências, para as melhores experiências que eu e você podemos viver. Então, o realizar, o renovar de Deus, parte de uma ação nossa, um desejo nosso de se levantar. Querido, ninguém vai ver o novo de Deus, ninguém vai viver renovo de Deus, ninguém vai viver o algo a mais, o sobrenatural, vivendo as mesmas experiências que você tem vivido até hoje, fazendo as mesmas coisas, vivendo no limite da tua segurança, da zona de conforto. Não, eu vou ficar aqui que aqui é mais seguro, vou ficar em Harã. Querido, só vai para a história, só escreve o nome da história quem resolve se levantar, sair. O irmão de Abraão ficou em Harã. Deve ter umas 3 linhas na Bíblia a respeito do nome dele só. Mas Abraão virou um pai de uma grande nação, é reverenciado até hoje como patriarca de grandes povos. E a pergunta é, você quer que a tua história passe sem significado nenhum? Ou você quer que a tua vida seja um legado usado por Deus? Agora, há necessidade de se movimentar. Há necessidade de ir. Não fica olhando para as circunstâncias, para as experiências. Ah, pastor, mas eu já tive muito problema na minha vida. Esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja é muito problema. E querido. É verdade. Não sei se te consola, mas se é para mim, é para o pastor Haroldo, é para Jesus. Falei com um líder essa semana que estava reclamando. Não sei o quê, mas a gente investe na vida da pessoa. Eu falei, querido, Jesus olhou da cruz, está lá pregado. Cadê meus 12, né? Só tinha umas mulheres ali, João. Cadê aqui o pessoal que andou comigo? Não está? É assim. Mas mesmo sendo assim, Ele escolheu a minha vida, a sua vida, para que nós venhamos a dispor o nosso coração e sermos abençoadores. E querido, não adianta você justificar que não, eu parei, eu deixei as coisas porque eu tive muito problema. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Mas existe aqueles que continuam, independente das circunstâncias, e vão, e vencem, e tem vitória. E existe aqueles que param em Harã, ficam ali, e a história não sabe nem o que aconteceu. Então, o renovar de Deus, Deus te trouxe, olha, deixa eu dizer algo profético de Deus para a tua vida hoje. Você não veio aqui porque te convidaram, você não veio aqui porque você é membro, eu vou na membro da igreja, se eu não for lá, o link vai depois pegar no meu pé. Ele vai pegar no pé mesmo, tá certo? Pegar no pé, que você não veio no culto. Mas não foi só por isso. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui hoje, que você precisava ouvir. Hoje, assim como foi um dia, Deus falou com Abraão, para começar um renovo na vida de Abraão. Hoje, Deus te trouxe aqui neste lugar, nesse tempo, nesta hora, para que Ele possa falar com você, porque a partir de hoje a sua história será uma nova história. 2020 é o ano do renovo na sua vida, e isso tudo acontece com uma disposição no seu coração de se levantar, sair da zona de conforto e dizer, Deus, eu vou. Vou para onde você me levar, não sei onde você vai me levar, mas eu vou. Não sei o que você vai fazer com a minha vida, mas eu vou. Não sei o que vai acontecer, mas eu quero. O renovo que acontece quando há um movimento, quando há da nossa parte uma ação, um desejo de dizer, Deus, eu vou. E Deus fala, rapaz, esse Abraão aqui é corajoso.
Eu falei com ele, ele já arrumou tudo e saiu. Oh, homem cheio de fé. E essas coisas vão acontecer na tua vida esse ano. Eu creio muito nessa palavra. Eu creio muito nessa palavra profética para nós esse ano. Esse é o ano do renovo. É o ano do renovo. Nada mais será as mesmas coisas. E, querido, você precisa mudar. Você precisa agir. Tem sonho, começa a correr atrás. Ai, acho que não tem negócio de acha que não dá mais, vai atrás. Deus vai fazer, ainda aqui, eu tenho gente falando, não quero mais saber de Deus. Vai daqui tirar muitos obreiros, missionários, pastores, gente disposta a servir, gente disposta a ganhar pessoas. Daqui vão sair doutores, mestres, pessoas que, agora eu acho que não dá mais, eu já tenho tanto de ano. Eu tenho um tio com 65 anos e resolveu ser advogado. 65 anos. A turma dele lá era 3 vezes a idade dele, a média. Todo mundo falava, ele se formou com 71 lá agora, abriu um escritório de advocacia, está feliz da vida, sou doutor. E você com 40 dizendo, não, isso não dá mais para mim, acho que já dei que tinha que dar. Olha, deixa eu dizer algo para você, a gente ouve isso muito em treinamento, e é uma verdade, eu preciso falar isso para você. Nós não vamos colher novos resultados fazendo as mesmas coisas. Nada vai mudar na tua vida se você repetir em 2020 tudo que você fez em 2019. Se você repetir em 2020 o que você fez em 2019, você vai terminar 2020 e dizer, aquele pastor veio aqui, falou de renovo, mas nada aconteceu, nada mudou na minha vida. Mas eu digo que esse processo começa com a disposição no meu e no teu coração de nos movimentar. Abraão, levanta, sai da zona de conforto, sai desse lugar que você está e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ficamos de pé, o pessoal do louvor.